Olá, meus queridos. Estamos de volta de novo aqui no nosso canal, onde hoje nós iremos trabalhar um tema que causa muito pânico, terror entre os alunos, que são os cálculos químicos. Mas antes de iniciar o nosso tema da aula de hoje, eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like para que você possa dar uma força, uma ajudinha para a professora que está iniciando essa carreira de youtuber, lançando esse canal educacional, tá bom? Vamos lá então começar? O conteúdo que vamos trabalhar hoje relacionado com os cálculos químicos são os conceitos de massa atômica e de massa molecular. Quero lembrar você que essa massa atômica, o próprio nome já diz, vai estar relacionado à massa de um átomo, enquanto a massa molecular está relacionada à massa de uma molécula. Muito bem, está ligado no assunto, né? Vamos ver aqui então o que é essa massa atômica. Imagina comigo a seguinte situação que você aprendeu lá no conteúdo de atomística relacionado aos modelos atômicos. Um átomo, ele é a menor partícula formadora de uma matéria, certo? Então, esses átomos, eles são muito pequenos. E por eles serem estruturas muito pequenas, eles não podem ser medidos, eles não podem ser mensurados por unidades de medidas relacionadas com as grandezas, por exemplo, de litro, quilo, né, centímetros cúbicos, ml, grama, não pode ser feito dessa maneira a medição da massa desses átomos. Então, o que foi que os químicos fizeram? Né? Eles escolheram um átomo padrão, que eu trouxe para você aqui, o átomo de carbono, onde este átomo de carbono foi tido como o átomo padrão para se medir a massa de todos os outros átomos existentes na sua natureza. Mas como isso foi feito? O carbono 12, ele foi dividido como se fosse uma pizza, ele dividiu-se em 12 fatias, onde uma dessas fatias foi tida como a unidade de massa atômica. Opa! Quer dizer que eu peguei um átomo e dividi ele em 12 fatias e só utilizei uma para medir a massa dos outros átomos, é isso? Sim, é isso mesmo, tá? E quando eu digo para você que a gente utilizou o carbono 12, porque foi ele que foi utilizado como referência para todas as outras medidas. E é muito importante você ficar atento a isso, porque o carbono utilizado foi o isótopo 12, porque nós temos na natureza o isótopo 13, o isótopo de carbono 14, mas para esse cálculo da massa atômica foi utilizado o carbono isótopo 12. E aqui eu trago para você a simbologia que nós temos ali dentro da tabela periódica, relacionado com o símbolo do carbono, o seu número atômico que é 6 e a sua massa que é aproximadamente igual a 12, por isso a nomenclatura isótopo 12. Tudo bem? Então, olha, para surgir o conceito de medida de uma unidade de massa atômica, foi pego esse átomo de carbono 12, que foi dividido em 12 fatias, como eu já falei para você, onde esta única fatia que eu vou utilizar é ela que vai ser a minha unidade de massa atômica. Então, eu posso afirmar para você que essa uma fatia, que essa uma unidade de massa atômica corresponde a 1 sobre 12 avos do carbono 12. Por que 1 sobre 12? Porque eu utilizei uma fatia das 12 fatias que eu tinha referente a quem? Ao meu átomo de carbono 12, tá bom? A seguinte questão. Tá, beleza, eu peguei o carbono, dividi em 12, utilizei apenas uma única medida, né, uma única fatia, mas como é que eu vou utilizar isso dentro do cálculo químico? Trago para você aqui a animação de uma balança. Você tem dois braços, né, dois pratos, que hora eles vão subir, hora eles descer, dependendo do que? Do que você está pesando ali naquela balança, certo? Então, vamos ver agora como exemplo. Do lado do braço do prato da minha balança, eu trago para você o átomo de sódio. E aí, ali do outro lado, eu vou acrescentando as fatias que eu tirei lá do átomo de carbono. E você observa que para igualar
para equilibrar a minha balança relacionada à massa desse átomo de sódio, eu utilizei 23 fatias daquelas lá do átomo carbono, tá bom? Então, isso quer dizer para mim que o átomo de sódio, ele é 23 vezes mais pesado que o meu átomo de carbono, tá? Trago uma outra simbologia aqui para você relacionada ao flúor. Num prato da balança, eu tenho um átomo de flúor que eu quero mensurar a massa desse átomo e do outro lado eu estou colocando as fatias de átomo de carbono até conseguir equilibrar os braços dessa minha balança. E aí você vê pela figura que foi preciso 19 fatias lá da pizza do átomo de carbono para equilibrar e eu encontrar o peso, né, a massa, na verdade, do átomo de flúor. Isso significa para mim, numa linguagem química, que o flúor é 19 vezes mais pesado que o átomo de carbono, certo? E assim, eu consigo trazer para você aqui um conceito teórico dessa massa atômica. Mas eu não quero que você se preocupe em relação a isso. Esse conceito está lá na nossa apostila. Se você conseguiu entender que eu tinha um átomo que eu dividi em 12 fatias e utilizei apenas uma única fatia para medir, né, a massa dos outros átomos, você atingiu perfeitamente o objetivo dessa nossa aula de hoje. Depois da unidade de massa atômica, a gente passa para a unidade da massa molecular. Trago novamente o conceito, e em relação a esse conceito teórico da massa molecular, eu quero que você tenha a mesma relação lá, que o átomo de carbono foi dividido, que era um isótopo de carbono 12, eu utilizei apenas uma fatia para medir essa massa molecular, tá bom? Como é que eu vou calcular essa massa molecular? Presta atenção, criança. Chegou o momento de você pegar, dar uma pausa aqui no seu vídeo, vai buscar um caderno, uma caneta, um lápis, uma borracha, porque você precisa calcular. A massa atômica, ela está lá disponível na sua tabela periódica. Para o momento que você quiser, você vai lá e consulta, certo? Não precisa realizar cálculo nenhum, porque os químicos já fizeram isso. Mas a massa molecular nem sempre ela vai estar disponível para você. E por isso é importante você aprender a fazer esse cálculo. Então, dá uma pausa no vídeo, vai pegar lá os seus materiais escolares e volta para cá para a gente ver como é que a gente realiza esse cálculo, tá certo? O primeiro passo que você tem que fazer é ler a sua fórmula, tá? Eu estou dando para você aí a fórmula da molécula da glicose, C6H12O6, onde, através da leitura desta fórmula, eu sei que eu tenho 6 átomos de carbono, tenho 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Lá, o primeiro passo é desmembra. Isola para mim quais são os átomos que fazem parte dessa sua molécula. Ah, tá. Então, peraí. Eu tenho um átomo de carbono, coloquei ali. Tenho um átomo de hidrogênio, coloquei logo embaixo. Também tenho um átomo de oxigênio. Certo? Vou pegar agora e vou consultar esses valores das massas desses átomos lá na tabela periódica. E aí eu descubro que a massa do carbono é 12, que a massa do hidrogênio é 1 e a massa do oxigênio é quanto? 16. Muito bem. Peguei esses valores das massas atômicas e vou multiplicar agora pela quantidade, pela atomicidade de cada um deles dentro da minha molécula. Ou seja, no carbono eu tenho 6, no hidrogênio eu tenho 12 e no oxigênio eu tenho 6 novamente, tá? Eu vou pegar esses valores e vou multiplicar pelos valores das minhas massas atômicas que eu peguei aonde? Lá na tabela periódica. Realizando essa multiplicação para cada átomo, eu vou encontrar os seguintes resultados. Olha, para o carbono, 12 vezes 6, 72. Para o hidrogênio, 1 vezes 12, é 12. Para o oxigênio, 16 vezes 6, eu tenho 96. Como são massas atômicas, eu coloquei depois, né, do resultado que eu encontrei, uma que é a unidade de massa atômica, mas você não precisa colocar isso no seu cálculo, eu só coloquei para que você entenda que essas massas que eu encontrei nessa multiplicação é referente à massa de unidade atômica. Agora eu vou ter que chegar na unidade de massa molecular. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar os valores dessas multiplicações que eu encontrei.
Então, eu vou fazer 72 mais 12 mais 96, onde, através dessa somatória, eu vou encontrar o valor de 180 unidades de massa atômica. Esse valor de 180 corresponde à somatória das massas atômicas que formam a minha molécula de glicose. O que esse 180 quer dizer para mim numa linguagem química? Significa que a molécula de glicose é 180 vezes mais pesado que o meu átomo de carbono. Deu para entender? Então vamos lá para o próximo exemplo. Dá uma pausa aí no vídeo. Tenta fazer sozinho o cálculo da massa atômica agora do ácido pirofosfórico. Tá? O nome é estranho, quase que não sai, mas é isso mesmo, tá? Ácido pirofosfórico. Eu tenho 4 hidrogênios, 2 fósforos, que é a letra P, e tenho 7 oxigênios. Vamos lá tentar? Então, qual é o primeiro passo? Desmembro, né, os átomos que fazem parte dessa minha molécula. Vou lá na tabela periódica, consulto as massas atômicas e vou multiplicar essas massas atômicas pela quantidade de cada átomo que existe dentro da minha molécula. Então, no hidrogênio eu tenho 4, no fósforo eu tenho 2 e no oxigênio eu tenho 7. Feito a multiplicação, que eu sei que você deu uma pausa aí no vídeo e fez sozinho, você encontrou que o hidrogênio tem o quê? 4, o fósforo corresponde a 62 e o oxigênio tem 112. Qual é o próximo passo agora que eu vou fazer, criança? Eu vou somar, né, essas unidades de massa atômica, vou somar todas elas, vou fazer 4 mais 62 mais 112 e vou encontrar um valor de 178 unidades de massa molecular, que corresponde à somatória das minhas massas atômicas que formam a minha molécula do ácido pirofosfórico. Numa linguagem química, isso quer dizer para mim que o ácido pirofosfórico é 178 vezes mais pesado que o meu átomo de carbono, tá bom? Ou seja, do lado do braço do prato da minha balança, eu tenho uma molécula do ácido pirofosfórico. E do outro eu coloquei quantas fatias de átomo de carbono? Muito bem, 178. E assim a gente finaliza a nossa aula de hoje. Já te convido para a gente se encontrar no próximo tema, que a gente vai continuar falando de cálculos químicos, mas iremos voltar falando agora de mol, massa molar e volume molar. Muito obrigada por sua atenção. Não esquece de ativar o sininho de notificação e de deixar o like aí para sua professora. Até o próximo vídeo. A gente se encontra lá. Tchau, tchau.